nesse vídeo nós vamos falar sobre emagrecimento, um assunto que interessa muita gente e não é por acaso, porque existem muitas pessoas que querem emagrecer pelos mais diversos motivos. E é um assunto que eu particularmente gosto bastante, porque eu tenho muitas histórias para contar, umas boas e outras nem tão boas, mas eu sinto como se fosse um dever em compartilhar essas histórias e trazer mais informação sobre esse tema. Então, como eu vinha dizendo, existem muitas pessoas que querem emagrecer e elas querem emagrecer pelos mais diversos motivos, né? E também nos mais diversos contextos. Da mesma forma que existem muitas pessoas que precisam emagrecer, tendo em vista a crescente epidemia de obesidade que nós enfrentamos atualmente, que não é novidade para ninguém. Então, quando nós falamos em emagrecimento, nós estamos falando em perda de gordura, porque emagrecimento e perda de peso não é a mesma coisa. Ainda hoje, em pleno, já passamos da metade de 2025, há quem confunda isso. Muitas vezes as pessoas acham que estão emagrecendo, mas na verdade não estão perdendo gordura. Estão perdendo água, estão perdendo glicogênio e até músculo, que não é o ideal. Nosso objetivo deve ser sempre melhorar a nossa composição corporal, reduzindo o excesso de gordura, preservando a massa muscular ou até mesmo aumentando a quantidade de massa muscular. Outra coisa muito importante de ser dita é que a redução do excesso de gordura corporal, ela não é apenas uma questão de estética, embora muita gente só pense nisso. Eu não estou aqui para julgar, acho que cada um tem os seus objetivos e eles são válidos, mas é importante frisar que a perda do excesso de gordura não é apenas uma questão de estética, porque o excesso de gordura corporal, ele é um fator de risco para diversas doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, entre outros. Então, como eu ia dizendo no começo do vídeo, há muitas pessoas que querem emagrecer nos mais diversos contextos e pelos mais diversos motivos. Há pessoas que querem perder uns quilinhos para se sentir melhor com a sua imagem, né? Querem ficar bonitos na praia, querem tirar foto de biquíni, tirar foto sem camisa, para uma ocasião especial, um casamento, umas fotos. E há também quem queira ficar mais leve para melhorar o desempenho em corrida, no desempenho esportivo. E há aqueles que precisam emagrecer por questões de saúde. E estes são diferentes objetivos, diferentes contextos que demandam também estratégias diferentes, abordagens diferentes. Isso tudo precisa ser levado em consideração e é por isso que o acompanhamento nutricional com um nutricionista, um acompanhamento médico, às vezes psicológico, é muito importante. Porque apesar de todos esses exemplos que eu dei terem a perda de gordura como um objetivo em comum, os processos para que essas pessoas alcancem esses objetivos podem ser completamente diferentes e devem ser analisados de forma individual. E por isso tem outra coisa aqui que eu acho extremamente importante de ser dita, é que emagrecimento é diferente de tratamento da obesidade. Eu posso, por exemplo, querer perder uns 2, 3 quilos pelos meus objetivos estéticos, para me sentir melhor, para me sentir, sei lá. Mas é diferente de uma pessoa com obesidade fazendo um tratamento para obesidade, certo? Porque a obesidade, ela é reconhecida como uma doença crônica por diversas organizações de saúde, tá? A obesidade é um processo de doença crônico recorrente, ou seja, é uma condição progressiva, multifatorial, com episódios recorrentes. Ou seja, a pessoa pode emagrecer, mas existe uma probabilidade muito alta dela ganhar todo o peso perdido, se o tratamento não for feito da forma correta. Então, é um tratamento multidisciplinar que envolve nutricionistas, médicos, psicólogos, orientação de profissionais do exercício físico, né? E por que é importante falar sobre isso? Por conta da questão do estigma que a obesidade traz consigo. A obesidade, ela não é uma questão de escolha, ela não é uma questão de força de vontade. É uma doença complexa, influenciada por muitos fatores: genética, ambiente, hábitos de vida, questões hormonais, metabólicas, psicológicas. O preconceito, ele não ajuda em nada e muito pelo contrário, ele prejudica bastante essas pessoas. Então, esse vídeo é mais para dizer que emagrecimento e a mudança de estilo de vida é muito mais do que estética e precisa ser tratado como tal. E isso, obviamente, não invalida os objetivos estéticos que muitas pessoas têm. Inclusive, a mudança de estilo de vida de muitas pessoas começa por aí. Isso é perfeitamente válido desde que a pessoa faça essa mudança de forma consciente, com informação, de forma saudável, sustentável. Acredito que essas diferenças, elas devem ser compreendidas para que a gente consiga refletir sobre motivação, contexto e perceber qual é realmente o próximo passo a ser dado e principalmente a ter empatia pelas pessoas.
E antes que eu me esqueça mais uma vez, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Gabriela Martins. Nesse canal eu falo sobre nutrição, saúde, hábitos alimentares saudáveis, também sobre emagrecimento, tudo que envolve um estilo de vida mais saudável. Para finalizar, eu queria trazer um pouco do meu exemplo sobre emagrecimento. Como eu falei, eu tenho muitas histórias sobre esse assunto para contar. Eu passei por uma mudança de hábitos recente mais ou menos assim, já faz quase 5 anos. Eu queria ser constante nos treinos, eu queria me alimentar melhor, eu queria estudar mais, eu queria acordar cedo, dormir cedo, ter uma rotina saudável, melhorar o meu relacionamento com as outras pessoas, comigo mesma. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia muito frustrada, porque eu não conseguia fazer nada disso. E eu sei que isso é algo muito comum, né? Porque nós queremos muitas coisas e nós queremos que elas aconteçam do dia pra noite, né? Rápido e de preferência todas ao mesmo tempo. Assim como se fosse um passe de mágica. Nós queremos esses resultados pra ontem, só que a gente esquece que isso é resultado de uma construção. É literalmente um processo que exige constância, repetição. Algumas coisas que eu considero essencial assim nesse processo de mudança de hábitos, né? Será que a gente tem consciência do que é que a gente está fazendo de errado? Porque a gente já tentou várias vezes, não deu certo várias vezes. Tem consciência realmente do que a gente está fazendo de errado? Será que a gente está realmente disposto a mudar? Porque muitas vezes a gente quer o resultado, a gente quer muito de verdade, mas a gente não quer os comportamentos que vão nos levar até eles. Às vezes a gente até sabe o que a gente está fazendo de errado. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas a gente não quer abrir mão dos hábitos antigos. A gente não quer deixar de fazer aqueles hábitos antigos, porque a gente gosta dele, a gente é apegada a ele. A gente viveu décadas, anos da nossa vida repetindo esses hábitos. Ou então, muitas vezes, a gente aceita a mudança, né? Entende que isso exige uma série de mudanças de comportamento, mas traçamos metas que são irreais. Queremos abraçar o mundo com as pernas. E adivinha só, nós não conseguimos abraçar o mundo com as pernas. E a gente acaba frustrado. Antes de conseguir treinar com frequência, me alimentar melhor, me sentir bem com o meu próprio corpo, eu passei por várias fases. Tiveram momentos que eu nem sabia o que é que eu estava fazendo, achava que sabia, viu? Mas na verdade não sabia não. Depois eu adquiria mais conhecimento, estudava, entendia realmente como as coisas funcionam e o que eu precisava fazer de fato. Mas não queria genuinamente abandonar os velhos hábitos. E depois ainda teve uma fase de que, ok, eu vou abandonar os velhos hábitos, eu vou construir uma nova pessoa, uma pessoa que tem comportamentos diferentes, vou aceitar que isso é algo que leva tempo, mas eu acabei traçando metas que não eram realistas e acabei desmotivada, frustrada. Ou seja, veja só, antes eu nem sabia o que eu estava fazendo, depois eu adquiri mais conhecimento, eu entendi o motivo por trás das coisas. E com esse conhecimento, as coisas começaram a fazer mais sentido para que eu pudesse aplicá-las. Eu consegui tomar decisões mais informadas, que fazem sentido para mim, de acordo com os meus objetivos, e depois eu entendi que eu precisava repetir esse processo. Não significa que todo dia vai ser incrível, significa que na medida do possível, na medida do que eu consigo fazer, na medida da adaptação da minha rotina, né? Eu tracei metas possíveis e as coisas começaram a fluir, os resultados começaram a aparecer. Fui ficando cada vez mais motivada, me sentindo cada vez mais capaz. E esses hábitos se tornaram parte do meu modo de viver. Embora a vida não seja uma constante, né? Tem coisas que acontecem com a gente que deixa a gente um pouco abalada, mas na medida do possível, esses hábitos continuam presentes. Então, se você está num processo de emagrecimento, num processo de reeducação alimentar, processo de mudança de hábitos, saiba que essa mudança vai muito além da alimentação e dos treinos, embora essa seja uma parte extremamente importante. Também, inclusive, o seu ambiente. E se tem uma coisa que ajuda muito, muito, é você se organizar, você se planejar. Porque isso vai fazer com que você não precise contar sempre com a sua força de vontade. Porque assim, atualmente a gente vive num mundo que estimula a gente a comer o tempo inteiro, né? É o que a gente chama de ambiente obesogênico. Ou seja, estimula que a gente tenha comportamentos alimentares que vão levar ao ganho de peso. O nosso organismo, ele ainda funciona para que a gente sobreviva em ambientes de escassez. Ou seja, eram ambientes onde realmente fazia sentido aproveitar qualquer oportunidade para consumir alimentos, inclusive alimentos mais calóricos. Nesse sentido, a organização e o planejamento alimentar são muito importantes, porque você reduz essa necessidade de você ter que escolher o que comer durante o dia várias vezes. Eu tenho um e-book que aborda esses temas com muito mais profundidade. Se você se interessa sobre esse assunto, se essas coisas que eu estou falando agora fazem sentido para você, o meu e-book está disponível para compra no link da descrição. Então, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Reconhecer e aceitar tudo isso que eu disse é algo que faz parte do processo.
Então, se puder, procure o acompanhamento de profissionais qualificados, certo? E isso sim vai te fazer ganhar tempo e tornar essa jornada muito mais leve. Muito obrigada por ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até os próximos vídeos.